Olá, olá, muito boa noite, paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, podendo conversar com vocês, podendo trazer esta novidade que Deus me tem dado para trazer. Trata-se de uma pequena apresentação. Eu queria deixar bem claro aqui para vocês, minha gente, que vez ou outra eu posso falar de política, de religião, coisas que às vezes poderão até te desagradar, mas tenha certeza de uma coisa: o objetivo é ajudar ao nosso povo, pelo menos os menos informados. Talvez não te ajudar tanto, porque você, de certa forma, pode não precisar da minha ajuda. Mas nós temos muitos irmãos menos informados e que precisam dessa nossa ajuda. Nossa ajuda de forma geral, a minha, a tua, seja lá de quem for. Agora, o problema é que nem todos trazem as informações adequadas e descompromissadas, a ponto de que as pessoas possam utilizá-las de forma saudável, de forma tranquila. A grande maioria quer vender uma ideia, quer vender alguma coisa. E o que eu trago de coração. Eu gostaria de começar esta live com o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isaías, capítulo 43, versículos 1 a 5. Quero te lembrar que eu, particularmente, este que vos fala, nada tenho de meu para te oferecer, mas o que tenho te dou. Como disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, versículo 6. Como disse, o que tenho me foi dado por Deus, que através de seu divino Espírito Santo e por conta de sua infinita misericórdia, sabedoria e maravilhosa graça, permitiu que hoje eu pudesse estar aqui e conversar contigo. Se queres saber mais de mim, convido-te a ler um pequeno livro. Ele fala de mim, de ti, enfim, fala de todos nós, indiscriminadamente. E consegue ser bastante objetivo quando nos descreve. Aproveito para trazer aqui também a letra de um belíssimo hino. Trata-se de Amazing Grace, que podemos traduzir para maravilhosa graça. Maravilhosa graça, ó, quão doce é o som que salvou um miserável como eu.
Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando estivermos lá há 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos no princípio por muitos perigos, labutas e armadilhas. Eu já passei. A graça de Jesus me trouxe seguro, tão distante, e a graça me levará para casa. Maravilhosa graça, ó, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu gostaria de lembrar vocês todos que tudo isso nos remete justamente ao livro que eu falei, que fala de mim, de ti, de cada um de nós. Porque ali está escrito que ele nos chamou pelo nosso nome, ele nos deu esse nome e esse sobrenome. Quando éramos ainda disformes, quando ainda estávamos sendo pensado no universo, houve o encontro de um espermatozoide com um óvulo. Era uma massa estranha que se formava, era apenas um ovo. E ali, de célula em célula, foram sendo formados tudo o que nós temos, tudo o que nos compõe. Os dedos, a medula, a espinha, a orelha, os olhos, o corpo como um todo, a pele que nos recobre, os nossos ossos, todos os nossos órgãos internos e externos. Enfim, ele nos compôs no ventre materno. Digamos que às escuras, porque ninguém viu. Ninguém estava vendo e ele estava te compondo, como se ele estivesse compondo uma sinfonia. Ele, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é o Cristo de Nazaré. Ele tem estado comigo, contigo, desde sempre, desde os primórdios, porque quando ainda estava para ser composta a terra, quando ainda estava para ser composto tudo o que existe, já estávamos em seu pensamento. Já existíamos na ordem do que é eterno. E lá mesmo, ele já nos dizia que, ainda que passássemos pelas águas, ele estaria conosco. Os rios não iriam nos afogar, não iriam nos levar para baixo. O fogo, de forma alguma, vai te queimar, nem a chama poderá arder. De jeito nenhum. Porque ele, que é o Santo de Israel, é justamente o nosso Salvador, o nosso Deus. É justamente aquele que dá o Egito pelo nosso resgate. Entregou a Etiópia, entregou Seba, enfim, ele não permite que nós sejamos lançados fora simplesmente. Ele nos cuida, nos chama, nos alerta constantemente e muitas vezes nós não damos atenção. Mesmo assim, ele volta, te pega, te diz: filho, escuta, eu estou falando contigo. Ele tem autoridade que dispensa a necessidade dele falar. Mas ele não se utiliza dessa autoridade a esse ponto.
A não ser, é claro, que após ele se utilizar de toda essa maravilhosa graça, e ainda assim nós não lhe dermos ouvidos, então possivelmente aí ele vai permitir que caiamos, muitas vezes para que acordemos. Enfim, ele nos mostra que somos, sim, preciosos aos seus olhos. Por isso é que ele nos honra, porque ele nos ama. Por isso é que ele deu a muitos pela nossa vida. Ele me diz, ele deixa claro que não devemos temer, porque é ele quem está conosco. E que mesmo que todos os nossos queridos e amados estejam na extremidade da terra, no outro extremo de toda a terra, de lá ele os trará, ele os reunirá, ele os ajuntará de onde quer que estejam e os trará ao nosso encontro. Esse é o Deus. Esse é o Deus que nos capacita, que nos dá aquilo que nós precisamos para dar a alguém. Quando Salomão foi inquirido por ele sobre o que Salomão queria, Salomão lhe disse apenas: dá-me sabedoria para que eu possa guiar o teu povo. E porque Salomão pediu sabedoria e não pediu ouro, não pediu prata, não pediu a morte de seus inimigos, não pediu absolutamente nada de diferente, então Deus muito se agradou dessa postura salomônica. Ele deu não somente sabedoria, mas acumulou Salomão de bens, enfim, de tantas coisas que Salomão passa a ser um exemplo para toda a humanidade. Porque para Deus não existem limites, nem de tempo, nem de espaço. Não existe altura nem profundidade. Não existe absolutamente nada que ele não conheça. Ele conhece tudo, todos, sabe todos os nossos caminhos. Ele é Deus. Ele não me cumulou de prata e de ouro. Não, muito embora eu tenha certeza absoluta que se eu precisar de prata e ouro, de fato, ele me dará. Mas eu creio que para aquilo que eu tenho que fazer, é melhor mesmo que eu não tenha prata e ouro. Porque quando você tem a prata e o ouro, você costuma apoiar-se naquela força que a prata e o ouro supostamente te dão. E eu tenho visto que Deus quer me mostrar um jeito de caminhar bastante distinto do jeito do poderoso por conta do dinheiro, por conta da prata, por conta do ouro. Deus quer me mostrar que eu tenho tanto poder quanto ele o tem. Eu não estou dizendo aqui que seja desnecessária a prata e o ouro, a posse da prata e do ouro, não se trata disso. A prata e o ouro são muito importantes também, em muitos casos, mas eu estou querendo dizer que existem casos que
Você não precisa deles. E quanto menos você tem, mais livre você estará. Menor você poderá estar sendo, a fim de que ele possa crescer mais e mais. Porque o acúmulo de posses terrenas, que gera uma certa responsabilidade, que muitas vezes te tira o foco de algumas coisas que poderão ser importantes. Veja bem, para que eu vou ficar orando por conta de alguma causa se eu tenho dinheiro suficiente para contratar os melhores advogados? E nesse ponto você acaba ignorando que o melhor advogado de todos é aquele que você não vai contratar por ouro ou prata, senão pela fé que você realmente deposita nele. É claro que isso é bastante complicado, é claro que isso muitas vezes te leva até a dúvidas, porque nós vivemos no mundo material e nesse mundo material as coisas estão ancoradas na posse, principalmente no nosso Brasil de hoje, que é justamente o teu poder econômico que te salva, que te livra de muitas coisas no ambiente jurídico, por exemplo. Nossas cortes supremas, especialmente Suprema Corte, ela está totalmente corrompida. E é claro que ela está totalmente corrompida, especialmente porque muitos homens, que até tinham boas intenções, mas foram corrompendo-se ao longo da vida. Eles não nasceram dessa forma. Eles se transformaram no que hoje se apresenta. Homens e mulheres, indiscriminadamente. Então, veja bem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. E te dou de coração porque quem me deu foi o próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelos dons do Divino Espírito. Então, eu me sinto à vontade para te oferecer isso, para te mostrar que hoje eu sou livre, verdadeiramente. Eu consigo hoje estar onde ninguém mais conseguiria estar tão facilmente. Porque livre de toda e qualquer apetrecho. Não tenho âncora. Nada que me prenda. Porque não tenho ouro, não tenho prata, não tenho absolutamente nada que me prende. E dessa forma, eu consigo muitas vezes falar coisas que a grande maioria não conseguiria. Eu consigo entrar e sair de ambientes que a grande maioria não teria como. Não se trata de que eu tenha algum poder, alguma coisa, não. Trata-se do poder que o próprio Cristo revela quando eu clamo por Ele. E Ele se revela de formas incríveis. Como Ele diz na sua santa palavra, eu nem começo a falar e Ele já me ouviu. Eu nem começo a orar e Ele já sabe o que eu quero. Muitas vezes eu não terminei de orar
e eu já estou recebendo a resposta daquilo que eu preciso. Às vezes eu nem entendo qual é a resposta, mas eu recebo e em seguida vem a confirmação e eu vejo, uau, isso é a resposta para aquilo. É incrível. Quem dera eu pudesse mostrar isso para vocês. É meio difícil, muitas vezes. Acaba sendo tão interessante que muitas vezes fica até meio estranho tentar explicar, porque são coisas que não se explicam. Porque, como diz na palavra, ele usa as coisas que não são, provando as que são. Ele usa as coisas loucas, ele usa os fracos, ele usa o menor para confundir o maior. É incrível, é incrível. Eu não sei como descrever. Eu sei apenas dizer que tudo isso está naquele pequeno livro. Eu digo pequeno livro, mas é claro que nem tão pequeno assim, afinal de contas, é um livro que, este que eu tenho na minha mão, por exemplo, ele tem... deixa eu pegar aqui. Este que eu tenho na minha mão, por exemplo, ele tem 2.000... Não, 2.000 não, oh, meu Deus. 1.786 páginas. Agora, veja bem, 1.786 páginas. Agora, às vezes eu pego para ler uma resenha sobre este livro e aí eu encontrei este. São os comentários bíblicos escritos por Matthew Henry. Matthew Henry é um homem que viveu pelo ano de 1600 e alguma coisa, e ele resolveu fazer um comentário acerca dos livros da Bíblia. E são 6 volumes, 1, 2, 3, 4, não, 6 volumes, sendo que cada volume dá aproximadamente, cada volume tem aproximadamente, meu Deus do céu, aqui 1.000 páginas. Ou seja, a Bíblia que tem 1.800 páginas neste aqui, então você vai ter 6.000 páginas de explicação, versículo a versículo, passagem após passagem. Eu não quero dizer para vocês que você só vai saber isso lendo um e outro, não se trata disso, eu estou só mostrando para vocês que é um pequeno livro, mas que você pode buscar porque você vai ter muita explicação através dele. O próprio Matthew Henry, em 1600, ele conseguiu abranger aproximadamente 6.000 páginas sobre o que Deus tinha escrito sobre a vida dele. Ou seja, você pode descobrir ali outras 6.000, 12.000, 36.000, não importa, sobre o que Deus escreveu sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Porque está tudo documentado. Nada escapa aos planos de Deus. E como diz a palavra, e apenas para encerrar, está escrito ali, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 a 20. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, em nome de Jesus. Apocalipse 22, versículo 21. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus liberte, que Deus restaure em nome de Jesus a ti, tua casa, bem como a obra de tuas mãos. Eu gostaria de pedir que me ajudem a divulgar este canal, bem como este vídeo, a fim de que outros possam encontrar um pouco disso que eu tenho encontrado ao longo da vida. A fim de que as pessoas possam entender que Deus é Deus e só Ele é Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todo o Brasil, onde quer que tenha alguém que clame em nome de Jesus, que seja atendido na cura física, material, financeira, espiritual, enfim, seja lá o que for. Que Deus cumpra isso, a fim de que o nome dele seja sempre louvado, exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Bye. Fui, minha gente. Obrigado. Bye.